Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho de domingo, para a gente começar bem a nossa semana daqui a algumas horas, né? Com energia muito positiva e com esperança no coração. Meus amigos, tem uma história linda que nosso querido Adelino da Silveira nos conta no seu maravilhoso livro Chico de Francisco. Certa vez, uma pessoa estava muito enferma, né, uma mulher, e ela foi até Chico Xavier lá em Uberaba para poder ver o Chico. Ela já conhecia o Chico de longa data, tinha muita fé e na realidade ela tinha ido lá para se despedir. Então ela chegou, o Chico esperou a vez dela, né? Chico, como sempre, paciente, carinhoso, atendia um por um, lá tantas horas da noite, chegou a vez dela. E ele fala: minha filha, que Deus te abençoe. E ela: Chico, vim me despedir. Mas por que você fala isso, minha filha? Ah, eu estou muito enferma e os médicos já me desenganaram, Chico, mas eu estou resignada. Não estou revoltada. Agradeço a Deus pela vida que tive e eu vim me despedir, Chico, pelo bem que você tem feito à humanidade me faz também. O Chico sorriu, olhou para ela com carinho e falou de maneira muito evasiva, né? Minha filha, os homens da terra disseram, mas do lado de lá ninguém disse nada ainda. Mostrando que ninguém desencarna de véspera, né? Que aquilo que Deus não disse, definitivamente a gente não pode taxar como sendo algo inexorável. E assim passou. Os dias se passaram com muita tranquilidade. Aí, depois de um tempo, o Chico estava na reunião e de repente ele vê essa mesma mulher linda. Porque da primeira vez, meus amigos, ela estava assim, com aquela feição abatida, né, entristecida, fisicamente debilitada por causa da enfermidade. Agora não, estava envolvida, né, envolta, melhor dizendo, numa roupa branca, bonita, Adelino conta, né, radiante, linda, maravilhosa. Como o Chico tinha essa visão dos dois lados da vida com muita facilidade, muitas vezes ele não conseguia diferenciar quem é que estava encarnado e desencarnado. Tanto que ele viu a moça e ele pensou consigo, falou: meu Deus, ela voltou, como ela está linda. Gente, desencarnou. Isso era interessante, né? A mediunidade do Chico era muito linda mesmo. Quando ele era mais jovem, ainda morava em Pedro Leopoldo, tem histórias muito hilárias dele entrando no ônibus, no transporte público mesmo, e em pé. E as pessoas, na época tinha cobrador, né? Falando: Chico, senta. E o Chico: mas como? Eu vou sentar em cima do rapaz que estava aqui? O Chico ainda era novinho, o pessoal olhava um para o outro, sabia que o Chico era bonzinho, mas falava: meu Deus, é bonzinho, mas é tão louquinho. Porque lógico, o Chico via as entidades espirituais em todos os lugares. Mas enfim, então naquela reunião, voltando para a nossa história, né? O Chico vê a moça lindamente vestida e acha que ela tinha desencarnado. Quando termina a reunião, da mesma maneira como acontecia sempre, é feita aquela fila, um por um procura o Chico para cumprimentá-lo, lhe dar um abraço, agradecer, e eis que vem a mulher, maravilhosa, para agradecer o Chico. E então, para o susto do Chico, o Chico percebe que ela estava encarnada, dá um sorriso gostoso e fala: minha filha, como você está linda. Ah, Chico, eu preciso lhe contar. Estava esperando o momento certo. Chico, você se lembra da última vez que eu estive aqui? Claro, minha filha, eu estava muito mal, eu vim me despedir. Lembra que você disse que os médicos da terra tinham dito que eu não tinha mais esperança, mas Deus não tinha falado nada. Chico, quando eu cheguei em casa naquela noite, orei agradecendo a Deus por tudo e tive um sonho. Sonhei com o doutor Bezerra de Menezes, Chico, que ele me operava, fazia em mim uma cirurgia. O sonho foi tão real que eu acordei suada, assustada e ao mesmo tempo com a sensação profunda de felicidade. Chico, para minha surpresa, e olha que surpresa, quando eu olho para o meu lado na cama, eu vejo alguns rastilhos de sangue. Chico, foi tudo verdade. E misteriosamente, daquela noite em diante, ou daquela manhã em diante, eu comecei a melhorar, de forma que eu estou aqui hoje e nem os meus médicos acreditam no que aconteceu. O Chico sorriu feliz, deu aquele abraço gostoso nela, naturalmente lembrando do Dr. Bezerra e a sua bondade, acima de tudo da bondade de Deus, e falou: pois é, né, minha filha? Os homens na terra podem falar o que quiserem, mas só Deus tem a última palavra. Ai, ai. Ai, ai, eu não sei vocês, mas eu quando ouço essas histórias, e eu tenho tido a oportunidade maravilhosa de testemunhar, né, visualmente, ocularmente, algumas histórias exatamente semelhantes a essas. Eu respiro fundo, meus amigos.
exatamente para que a gente possa se conectar com a bondade divina, reconhecendo como Deus é presente em nossas vidas. Então, nessa noite de domingo, o nosso evangelho, a nossa pílula do evangelho, convida você, independente de onde você esteja agora, independente do seu estado de espírito, físico, independente de qualquer coisa, a orar em gratidão a Deus. É sério, ore. Agradeça ao Senhor da vida pela vida que você já tem, pelo ser humano que você já é. Agradeça pelas dificuldades por hora que você possui, mas que podem ser diluídas a qualquer momento, porque como dizia minha avó, para Deus nada é impossível, falava ele, meu filho. Nada é impossível, e não é mesmo. Então, meus amigos, muitas vezes na Terra a gente acorda e fala: meu Deus, eu não vou conseguir emprego, meu Deus, essa cura não vai acontecer, meu Deus, esse menino não tem mais esperança, esse meu marido, meu casamento, enfim. Bem, a Terra diz isso, mas Deus é que tem a última palavra. E a última palavra divina, meus amigos, é dada pela lei de causa e efeito, que acima de tudo é coordenada pelo amor. Então ame, tenha esperança e faça a sua parte. Essa mulher que foi visitar o Chico fez a parte dela, ela podia estar se queixando, moribunda, mas não fez. Estava enferma, mas foi agradecer, mostrando que para a gente receber a grandeza divina, o nosso coração tem sim que estar cheio de gratidão, tem sim que estar com a vibração elevada para a gente se sintonizar com a vibração do mundo maior, porque às vezes os amigos espirituais querem te ajudar, às vezes quem te ama e está no mundo maior deseja sim atender suas orações, mas a nossa vibração é que está baixa. Muitas vezes as nossas queixas, os nossos medos, a nossa mania de julgar os outros faz com que a nossa vibração diminua, nossa raiva, nossa irascibilidade, a nossa capacidade às vezes de nos desconectarmos, com a grandeza de Deus, nos queixando de tudo, é que às vezes, meus amigos queridos, nos faz ter a sensação totalmente equivocada de solidão, né? A gente às vezes se sente abandonado, como se Deus tivesse esquecido de nós. Essa mulher, graças a Deus, não fez isso e colheu fruto da semente abençoada da fé que ela cultivava na alma. Enfim, que essa linda história possa nos inspirar, juntamente com a intercessão divina do nosso amado Dr. Bezerra, para que a gente possa ter uma semana linda, repleta de luz e de bênçãos. É isso que eu desejo para você e para toda a humanidade. Que Deus te proteja, te inspire, que você tenha uma excelente noite de sono e lembre-se, os homens da terra podem ter dito, mas só Deus, meus amigos, só Deus tem a última palavra. Ainda bem, né? Ainda bem. Um grande abraço a todos vocês. Claro, fiquem com Deus e até breve, até muito breve.